Na paz do Senhor Jesus. Bom, já que você está acordado, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Nós vamos começar uma nova série hoje, que eu quero chamar de Encontros. Encontros pessoais de Jesus. Encontros. Então, vamos começar aí a ler o texto bíblico. A partir do versículo 35 diz assim. Bem legal a gente prestar atenção no texto bíblico, porque a Bíblia diz que Deus fala, não é pelo pregador, tá? Deus fala pela sua palavra. Se ela for pregada com clareza e exatidão, Deus vai falar. E é muito legal você ler o texto e se surpreender com o que Deus vai falar no texto. Então vamos lá. No dia seguinte estava João, versículo 35 do capítulo 1. No dia seguinte estava João outra vez em companhia de dois dos seus discípulos, João Batista, o precursor de Jesus. E vendo Jesus passar, João disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, ou seja, onde moras? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Mal conheceu os caras, já levou para casa. Conheceu, vem, você vai ver onde eu moro. Jesus. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, 4 horas da tarde. Provavelmente passaram a noite com ele. Era André, o irmão de Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Você sabe que Jesus é o nome do Salvador, Cristo é o título. Jesus é o Messias, o escolhido, o esperado. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia. Nazaré, a cidade de Jesus, era uma aldeia insignificante dentro da Judéia, sem valor ao ponto de que ela não é nem mencionada no Antigo Testamento. E aí a gente precisa entender como é que Jesus, os profetas disseram que ele é o Nazareno, se a cidade nem é mencionada no Antigo Testamento. Então encontrou a Filipe, versículo 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Achamos aquele que foi profetizado por todos os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Era uma cidade, uma aldeia menosprezada. Respondeu-lhe Filipe: Vem ver. Aí Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, que não há duplicidade, um homem
fiel, perguntou-lhe Natanael: de onde tu me conhece? Porque imagina, Jesus nunca esteve com Natanael. Nunca. Aí ele olha para Natanael e diz assim: você não tem maldade, você não tem duplicidade, você não tem dolo. De onde tu me conhece? Olha o que Jesus diz: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Isso aqui tem um significado importante, a gente já vai falar. Eu te vi. Eu vi você. Nossa, gente, é forte. É forte. Eu te vi. Eu conheço você. Sei quem é você. Por dentro, por fora, por dentro. Eu sei quem é você. Eu te vi. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus. Parece que não foi só Pedro que fez uma declaração pelo Espírito, né? Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhes respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas que estas verás. E acrescentou: em verdade, eu te digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Senhor, nos ajuda. Eu intitulei este sermão, meu Deus, com um enunciado que afirma que Jesus vem ao nosso encontro. Que a gente aprenda lições do Senhor a respeito desses encontros que o Senhor promove. Em nome de Jesus. Amém. Início do ministério de Jesus, da reunião dos seus discípulos e seguidores, na Galileia. Palestina, dividida entre Galileia, Judéia e outras partes. O centro político e religioso era a Judéia. Galileia era periferia, considerada um lugar de trevas e escuridão. Tanto é que a profecia, na Galileia, aqueles que estavam, povo que andava à sombra da morte. E Galileia era uma região com mais de 200 cidades, que fazia fronteira com nações gentílicas, gregos, romanos, sírios, aramaicos, fenícios, árabes, nabateus e remanescentes cananeus e os povos semitas, que eram originários de Sem, filho de Noé, no Oriente Médio, hebreu, árabe, arameus, assírios, enfim. E cidades como Decápolis, que aparece na Bíblia, são cidades dessa região. Nazaré era uma aldeia inexpressiva. Por isso que, quando a Bíblia diz assim, ele será chamado Nazareno, a palavra renovo, que aparece umas 5 vezes no Antigo Testamento, é a palavra hebraica netzer, que significa algo pequeno, insignificante, de pouco valor ou de pouca expressão. E acredita-se que quando eles disseram que a profecia diria que Jesus seria nazareno, ou de Nazaré, a ideia é de que Jesus seria uma pessoa humilde, pouco conhecida, uma pessoa sem muita expressão, um renovo. Por isso ele será chamado Nazareno. E aqui nesse texto, eu queria olhar com vocês algumas lições sobre os encontros de Jesus. E a primeira lição é que Jesus vem ao nosso encontro.
Jesus vem ao encontro de cada um de nós. Jesus aqui nesse texto tem 4 encontros. André, Pedro, Filipe e Natanael. O calendário judaico é diferente do nosso, né? Um dia tem 12 horas. Então, a hora mencionada ali é às 4 horas da tarde. O dia começava no amanhecer, mais ou menos às 6 horas da manhã, e terminava ao entardecer, mais ou menos às 18 horas. Então, era do pôr do sol ao pôr do sol. E Jesus chama esses discípulos. Eles foram passar o dia na casa de Jesus. Mas o que é nesse texto maravilhoso é que o encontro de Jesus, que traz salvação, é algo extraordinário. Por que é extraordinário? Porque é impossível, escute com atenção que eu vou dizer para você, é impossível que alguém conheça Jesus sem que Jesus tome a iniciativa. Eu vou repetir. É impossível que alguém conheça Jesus, de fato, sem que Jesus tome a iniciativa. Por quê? No Éden, a Bíblia fala que todo mundo pecou. O pessoal fala assim, mas Adão pecou, o que eu tenho a ver com isso? Não, Adão era um representante da raça humana. Se eu e você estivéssemos lá, nós iríamos pecar. Até porque é o seguinte, você sabe qual é a origem do mal? Alguém sabe qual é a origem do mal? Alguém vai falar assim, né? A origem do mal é o diabo. Não. O mal, ele não tem origem. Ixi, o pastor está falando heresia agora, né? Porque assim, o diabo sempre foi... Satanás sempre foi o diabo? Não, né? O diabo que nós conhecemos era o quê? Um anjo de luz. E aí, o mal nasce no céu. O diabo estava onde? Então nasceu aonde? No céu. Porque a Bíblia diz isso. Mas vejam só, o mal não é uma entidade. O mal é uma possibilidade eterna. Então vejam, eu vou dizer uma coisa aqui que quero que você ouça com toda clareza. Eu não estou dizendo que isso está na Bíblia. Eu estou dizendo que é minha opinião, minha especulação. Então não saia dizendo por aí, o pastor diz que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que eu acredito, que o diabo, que Adão e Eva, que representavam a mim e a você, e se nós estivéssemos lá, nós pecaríamos, mesmo sem a ingerência do diabo. Porque se o diabo, que era santo e que tinha uma condição mais privilegiada do que o ser humano em alguns aspectos, no céu ele pecou, o ser humano pecaria sem a ingerência do diabo. Essa é minha opinião. Por quê? Porque o que o diabo recebeu no céu, você recebeu na terra. O quê? Não é livre-arbítrio, tá? Eu não acredito em livre-arbítrio. Você sabe o que é livre-arbítrio? É você ser capaz de decidir qualquer coisa. Então eu vou fazer uma sugestão para você. Decida hoje não pecar. Você não é livre? Então decida nunca mais pecar. Duvido. Duvido é o dó. Duvido. Ou então vou te dar uma outra possibilidade. Não, pastor, pecar demais. Tá bom, vou dar, já que você é livre, decida não morrer. Eu queria, hein? Eu queria, né? Não vou morrer. Deus, eu não vou morrer. Eu estou só livre. Não é.
Então, assim, o que Deus deu para você não foi livre arbítrio. Ele te deu liberdade de escolha, que é diferente. Capacidade de tomar decisões. E lá no Éden, o homem fez uma escolha muito ruim. Lá no Éden. Ele escolheu dizer para Deus o seguinte: ó, o Senhor me criou, eu te amo, o Senhor me deu tudo, mas eu quero decidir por mim mesmo sobre tudo na vida, inclusive sobre o bem e sobre o mal. Eu decido. Aí eu faço uma pergunta para você. Essa semente que a liberdade de escolha deu para o homem, ela não é uma coisa simples, tá? É uma decisão rebelde. Porque Deus disse: te dou tudo, só não te dou a possibilidade de você viver por si só, escolhendo entre o bem e o mal. Não faça isso. Porque o dia que você tiver que decidir entre o bem e o mal, você vai escolher o mal. E foi isso que nós fizemos. Nós escolhemos o mal. E eu digo mais, é tão má aquela escolha, porque assim, o Senhor me deu tudo, o Senhor é muito bom, o Senhor é legal, olha, isso aqui é o paraíso, mas eu quero viver independente. Eu não quero Senhor na minha cola. Todo dia tu me visitas, todo dia. Eu não quero, eu quero liberdade. Mas a liberdade é morte. Você não entende. Quando eu coloquei limites na simbologia da árvore, eu estou dizendo para você que a liberdade é morte, é uma escolha de morte, de dor e de sofrimento, que você não tem noção, mas eu quero. E como Deus deu a capacidade de escolha, Ele não vai impedir você fazer as suas escolhas. Então tá, você vai morrer. Aí eu faço uma pergunta. Se Adão, presta atenção, se Adão pudesse matar a Deus, com a escolha que ele fez. Se Adão, está me acompanhando? Amém? A pergunta é, e se Adão pudesse matar a Deus no Éden, o que ele faria? Eu vou responder para você com o Calvário. Quem é que está na cruz do Calvário, assassinado por nós? Quem é? Quem? E quem é Jesus? Deus. O que Adão faria se ele pudesse matar a Deus? Adão matou a Deus no Calvário. Eu e você matamos a Deus no Calvário. Então eu ouvi um pregador esses dias, e cuidado com o que você ouve na internet, porque ele fez assim, ó, eu lamento, tá? Eu lamento, que eu vou comentar, mas eu lamento. Deus vai punir a pessoa com a eternidade porque ele comeu do fruto. Você mandaria o seu filho para o inferno se você colocasse um Danone na geladeira e você dissesse, não, pega o Danone, e ele fosse lá e pegasse o Danone, e você ia mandar para o inferno? Isso, querido, a decisão que o homem tomou lá não é a escolha de um Danone, é a escolha de um assassino. É a escolha de um rebelde. E aí, sabe o que aconteceu? Nós ficamos cegos. Perdemos o contato com Deus. Sabe o que aconteceu? O céu se fechou. Para a relação com o homem, se fechou. Foi colocada uma espada com um anjo no Éden, não tem mais acesso. O homem foi removido do Éden, não tem mais acesso à vida, à árvore da vida, ele está morto, vai morrer e vai viver nesse mundo com as suas escolhas. O homem é alguém neste mundo que está gerenciando um mundo que não é o mundo que Deus planejou. Esse mundo não é o mundo que Deus planejou, esse é o mundo que o homem fez. Deus tinha um plano diferente, de alegria, de prazer, de paz para você. Mas nós em Adão fizemos uma escolha de morte. Você está entendendo? Então olha só, a Bíblia diz, usando Barth, inclusive Karl Barth, que há uma janela fechada
de Deus para o homem e há uma janela fechada do homem para Deus. A relação de acesso entre Deus e o homem está lacrada. O homem é inimigo de Deus e Deus é inimigo do homem. Inimigo no sentido de que ele não pode perdoar um pecado deliberado que decidiu romper contra Deus e decidiu no seu coração matar a Deus sem arrependimento e sem retorno. O homem está longe de Deus, a humanidade está longe de Deus, e aí a Bíblia faz a descrição. Nós estamos sobre as trevas, sobre o domínio de Satanás, na escuridão, sem entendimento, com o coração pervertido, voltado para si mesmo, egoísta, que só pensa em si, que não pensa mais em ninguém. O mundo está fadado à destruição, os relacionamentos estão fadados à crise, marido e mulher, pais e filhos, o mundo está um caos e não tem resposta e solução no mundo para o mundo. Então vejam, qual é a possibilidade de um homem encontrar a Jesus? Nenhuma. Nenhuma. Você sabe o que nós fazemos? Nós construímos uma religião, nós construímos um Deus, e a Bíblia fala que nós somos criados à imagem de Deus, mas nós construímos um Deus à nossa imagem. Quem é Deus para você? É um Deus que tem que cuidar de mim, tem que me alimentar, é um Deus que tem que ouvir minha oração, que tem que responder, que não pode me fazer sofrer, que tem que me dar prosperidade financeira, é um Deus que não pode deixar eu passar lutas no mundo, que eu tenho que prosperar, eu não posso ficar doente, é um Deus que não deixa eu tropeçar, é um Deus que só me abençoa, Então esse é o Deus que você criou, não é o Deus eterno. E aí, esse texto, ele diz assim, olha, o que está acontecendo aqui, Deus vindo ao encontro dos discípulos, é um milagre. Porque esses homens entram em contato com Jesus e seguem a Jesus. Eles têm um encontro onde a mente é transformada. Eles entendem, provavelmente não plenamente, porque a revelação é progressiva, mas eles tiveram uma compreensão de que aquele homem humilde de Nazaré, ele era algo diferente, e eles compreenderam isso. E como eles compreenderam isso? Por um milagre. Porque onde quer que você esteja, seja lá qual for a sua origem, não importa como você chegou na igreja, como você chegou na Bíblia, não importa como você começou a pensar em Jesus, como você começou a ter interesse por Jesus, a palavra de Deus diz que quando isso começou a acontecer, foi porque o Espírito Santo de Deus começou a colocar no seu coração e na sua mente anseios, desejos e pensamentos por Jesus, e quando você entendeu, foi porque Ele fez um milagre e abriu a sua mente para você entender algo que você não poderia entender. É assim que acontece a salvação. E é curioso, porque esses discípulos terem encontrado Jesus, é um absurdo, isso não acontece. Você sabe qual é o estereótipo do Messias que eles esperavam? Era um guerreiro. Nessa época, a Palestina está sob domínio romano. Eles são escravos. O território pertence a Roma. Os reis são reis, alguns deles reis clientes, que são vassalos de Roma, que precisam estar ali mediando a autoridade de Roma, a imposição de Roma para manter a paz, tirar impostos. E eles esperam um Messias que vai conquistar o mundo, um guerreiro. Eles esperam um Messias forte e poderoso. Esse homem é um carpinteiro que veio de Nazaré, uma aldeia. É impossível. Tem outra coisa, esse cara aqui, esse homem, posso chamar Jesus de cara, esse homem aqui, ele é irmão de João Batista, é o primo de João Batista. Quem é que está anunciando Jesus? João Batista. Não vale, pô. Como assim? Eles têm conchavo ali, ó, um primo, esse é o cordeiro de... Não. Você não leu, mas está escrito um pouquinho antes, que João Batista não conhecia Jesus. Eles eram primos, mas eles não se conheciam. Maluco isso, não é? Mas além disso, Judéia e Jerusalém era centro político religioso. Galileia, periferia.
Onde que vai acontecer as coisas? Jerusalém. Galiléia não, muito menos um Messias que vem de Nazaré. Você está com brincadeira comigo? Nazaré. Pensa numa cidade desconhecida do Brasil. Qualquer uma. Aí eu falo assim, o Messias veio de lá. Não. Nazaré não. Nazaré não. Além disso, esses personagens aqui são pobres, são personagens de periferia, eles têm um contexto judaico, mas conhecer a Jesus é uma coisa impossível. Então eu quero dizer um negócio para você hoje, querido. Louvado seja Deus. O Senhor veio ao meu encontro e ao seu encontro. E o que aconteceu naquele dia foi um milagre impossível. Impossível. É assim, a Bíblia fala, você era morto e você reviveu. Você estava cego e você passou a enxergar. Não porque você teve alguma prerrogativa de criar vida ou visão. Porque Ele trouxe você. Mas pastor, eu vim na igreja, eu senti desejo, foi Deus que colocou. Eu queria ler a Bíblia, foi Deus que colocou isso. Eu queria conhecer, foi Deus que fez isso. Quando você se move, porque a Bíblia fala que o movimento natural do homem não é em direção a Deus. O movimento natural do homem é contra, direção oposta. Ele não pode chegar a Deus, ele não tem entendimento. E é por isso que no mundo nós temos religião. Religião. Sabe o que é religião? É você acreditar que você pode ser salvo pelas suas obras, que você pode conquistar a presença, a promessa de Deus, dando o dízimo, indo à igreja, declarando que Deus é isso, Deus é aquilo, acreditando que a sua fé pode mudar a sua história, que você pode ter prerrogativas de transformar a história e o mundo. Isso é religião. Religião é a nossa tentativa de nos aproximarmos de Deus sem a cruz. O que aconteceu comigo, com você, foi um milagre, onde você teve um encontro pessoal com Jesus, algo que não poderia acontecer nunca. Tá, quem aqui, levante a mão, não nasceu no ambiente evangélico? Bem alto aqui, por favor. Não nasceu. Bem alto, deixa a mão aí. Dá uma olhadinha aí, meus irmãos, dá uma olhadinha aí. Tá vendo? Pode baixar. Então, você que nasceu no ambiente evangélico, você fala assim, pastor, mas não há nenhuma garantia para o restante que você teve encontro com Jesus. Nenhuma. Aliás, eu acredito que na igreja nós temos não crentes, um monte de gente que nunca teve encontro com Jesus. Eu acredito. Esses dias eu estava ouvindo o testemunho de uma espírita, dizendo que ela estava na igreja, falava em línguas, mas ela sabia lá na igreja que quem dava as manifestações para ela eram os guias dela. Estava na igreja. Eu realmente acredito que tem gente que está na igreja, gosta desse ambiente, gosta de ouvir a palavra de Deus, gosta de adorar a Deus, ou pelo menos cantar, mas não teve ainda uma experiência com Jesus, ou seja, Jesus ainda não veio ao seu encontro de uma forma de abrir e quebrar as algemas e abrir os olhos, e alguns, eu acredito, que estão aqui e tiveram esse encontro, mas ainda não tiveram um encontro capaz de libertá-los completamente. É aquela ideia do cara que foi curado por Jesus de cegueira, e Jesus falou assim, e agora, o que você vê? Eu vejo os homens como árvores. Jesus teve que tocar novamente, porque ele estava enxergando, mas não enxergava plenamente. Tem muita gente na igreja que continua anuviada, obscurecida, comprometida no seu entendimento, que por causa do coração, das preocupações, dos medos, da ansiedade, não consegue olhar para Jesus de uma forma clara, e não consegue entregar a sua vida completamente a Ele, por causa dos medos. Mas eu tenho certeza que Jesus veio ao nosso encontro, e cada um que já conhece a Jesus pode dizer, eu conheci a Jesus. Amém? Amém? Tá bom. Segunda coisa que nós aprendemos no texto.
eu quero dizer para você que esse texto, antes de passar para o segundo ponto, que quando Jesus vem ao nosso encontro, eu quero usar Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim: quando Cristo chama uma pessoa, Ele a convida para vir e morrer. O que deveria ser o meu encontro com Jesus e o seu encontro com Jesus? Deveria. Aí eu quero que você avalie o seu encontro com Jesus. Naquele dia que Jesus te encontrou, o que Jesus desejava fazer ali? Você morrer para você mesmo. O que significa isso, pastor? Significa o seguinte: aí eu quero que você avalie se você teve encontro com Jesus do jeito que Jesus gostaria. Quando uma pessoa encontra Jesus, de fato, quando Jesus encontra uma pessoa, de fato, Jesus encontra, acontece o quê? Essa pessoa diz o seguinte: Senhor, o Senhor é o Rei, é o soberano, é o Criador, o Senhor é o poderoso. A partir de hoje, a minha vida não é mais minha, meus pensamentos não são meus, minhas emoções não são minhas, meus filhos não me pertencem mais, minha casa, meu dinheiro, meu passado, meu presente, meu futuro, tudo é teu. Eu não vou usar nenhum dinheiro meu sem antes perguntar para o Senhor qual é a tua vontade. Eu não vou falar nada para os meus filhos, para os meus amigos, sem entender qual é a tua vontade. Senhor, eu não vou fazer negócio. Senhor, eu não vou dar passos na minha vida. Senhor, tudo o que eu fizer, eu vou nortear a minha experiência pela tua palavra. Se a tua palavra diz que eu não posso pecar, eu vou lutar para não pecar. Se a tua palavra diz que eu não devo cobiçar, eu não vou cobiçar. Se a tua palavra diz que eu devo perdoar pessoas que me odeiam, que me machucam, pessoas que me maltratam, pessoas que matam quem eu amo, Senhor, eu vou perdoar essas pessoas, eu vou amar, eu vou servir a humanidade, eu vou ser bom, eu vou ser generoso, eu vou fazer sacrifício, eu vou morrer para mim mesmo. Senhor, agora a minha vida não me pertence mais, eu estou pronto para fazer qualquer coisa em teu nome. Isso é conversão. Isso é conversão, tá? Se não aconteceu isso, aconteceu meia boca, meia conversão. É uma conversão truncada. Não, está errado. Como é que a Bíblia chama Jesus? De Senhor. Senhor, Ele é dono. Por isso, o que eu quero que você avalie hoje: você se converteu? Então, olha o que a Bíblia diz para você. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, Hebreus 13:15, não endureçais o vosso coração como foi na provação. Qual é o chamado de Deus para você, irmão, irmã, amigo? É hoje você se converta. Converta o seu coração inteiramente, incondicionalmente, plenamente ao Senhor. E você sai daqui dizendo: Senhor, se o Senhor quiser que eu não case, eu vou dar glória a Deus. Se o Senhor quiser que eu case, eu vou dar glória a Deus. Se o Senhor quiser que eu passe dificuldade, eu vou dar glória a Deus. Se o Senhor quiser que eu prospere, eu vou dar glória a Deus. Senhor, se o Senhor quiser me dar saúde, eu vou dar glória a Deus. Senhor, se eu ficar doente, eu vou dar glória a Deus. Senhor, se eu tiver amigos, eu vou dar glória a Deus. Se eu tiver inimigos, eu vou dar glória a Deus. Eu vou te servir de dia e de noite, com meu coração, com a minha alma. Isso é fora disso é religião. Agora, um detalhe, tá? Você não consegue fazer isso pelas suas forças. Não consegue. Por isso, a Bíblia fala que quando você se converte, Deus coloca em você o poder do Espírito Santo. E é o poder do Espírito Santo que me capacita a perdoar, amar, servir e fazer tudo o que eu não consigo fazer. Então não há desculpa para você não se converter de fato a Jesus. Plenamente a Jesus. Por isso ele chama, hoje é o dia que Deus chama você para rever a sua experiência com Ele. O que está acontecendo aqui é um milagre, é impossível esses discípulos reconhecerem Jesus como Messias sem que Jesus e o Espírito abram os olhos. A Bíblia diz, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segunda coisa, obrigado. Deus te abençoe. Segunda coisa. Esse encontro é absolutamente pessoal. Pessoal. Olha, são 4 conversões. Primeiro,
André. André é uma personagem reflexiva, metódica. Lembra que quando aquela criança estava lá com os pãezinhos e os peixinhos e levaram a Jesus? Você lembra disso? Quem levou foi André. Esse André aqui. Ele estava observando, né? Observando. Aí tinha uma criança lá e falou: oh. Quando os gregos queriam falar com Jesus, Filipe levou os gregos a André. E André levou Jesus. Esse André aqui, ele foi investigar João. E começou a falar: esse cara diz que é o precursor. Ele é um cara observador, então ele foi. Começou a andar com João. E aí, meu amigo, João era um profeta desde o ventre. Um maluco comia gafanhoto, mel e andava com roupa de camelo, pele de camelo, no deserto. Mas dizendo assim: olha, eu estou aqui como precursor de Jesus, do Messias. Ele está chegando e Deus me mandou para anunciar. André falou: quem é esse cara? Eu vou lá. Veja, ó, eu estou falando que é pessoal, eu estou falando sobre André porque eu vou dizer para você que Jesus vai ao encontro de André de uma maneira como ele não vai ao encontro de Filipe. Ele vai ao encontro de Pedro de uma maneira como ele não vai ao encontro de Natanael. Porque ele vai ao encontro do Paulo de uma maneira como ele não vai ao encontro do Benjamim. Ele vai ao encontro da Márcia de uma maneira que ela não vai ao encontro do Ronaldo. Porque Deus ele é um encontro pessoal. Ou seja, você tem resistência, você tem preconceito. Muitos acham que crente é tudo louco, é um bando de maluco que não dança, que não tem festa, que não bebe, que não faz isso, que não gosta de sexo. Quer dizer, é um preconceito louco. Eu faço tudo isso que eu disse que você não acha que crente não faz. Tudo isso. Moderadamente. Tá? Então assim, Deus vem ao seu encontro do jeito que você precisa entender. Você está travado, você tem resistência, a porta está fechada para você e para Deus, mas Deus sabe como chegar no seu coração. É pessoal. Lembra? Nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai. Lembra? Lá o Salmo 139, Ele fez você lá no ventre da sua mãe. Ele entreteceu você. Ele criou você. Ele não trabalha na ordem do produto em série. Não, Ele é pessoal. Ele sabe qual é a minha resistência, qual é a sua resistência. E Ele sabe como chegar em você. Eu não sei, mas Deus sabe. E você estava lá perdido. E Ele falou assim: eu sei como alcançar o coração dessa pessoa. E Ele foi lá e te alcançou. Pessoal. André, olha como é que André foi a Jesus. João, ele pesquisou, ele já estava consciente de quem era João. Aí João fala assim: olha lá o Cordeiro de Deus. Segue ele. André não titubeou, exatamente, ele já sabia que era João, ele confiava em João, ele precisava disso, ele seguiu Jesus imediatamente. Veja como é que é a maneira como Deus alcança as pessoas. Diferente. E é diferente também esse negócio de conversão, tá? Porque tem conversões que são imediatas, tem outras que são processuais. Eu tenho um amigo pastor que é pai do Fúvio. Tá aí o Fúvio não, né? Tá viajando. Ele diz assim pra gente, nas nossas reuniões: eu nunca me converti. O cara é pastor. Mas como assim você nunca se converteu? Eu nunca me converti. Eu falo assim: eu tive um encontro com Jesus que foi radical. Radical. Aquele dia uma luz, pá! Mudou a minha vida. Eu saí dali uma nova pessoa, falei: agora eu vou ganhar o mundo, porque Jesus está comigo, e foi radical. Deixei drogas, prostituição, foi radical. Ele falou assim: não, eu fui conhecendo um pouco, fui conhecendo ali, foi um processo, mas Jesus é o Senhor da minha vida. Então assim, ó, não importa como aconteceu, e nem como vai acontecer, mas vai ser pessoal. Ele sabe como quebrar a barreira, Ele sabe como destruir as armadilhas, Ele sabe como despedaçar as couraças do meu e do seu coração, do coração do seu filho, dos seus amigos, pessoas que você está orando, você não sabe o que fazer, Deus sabe, não se preocupe.
Não se preocupe com seu filho, com seu parente. Deus sabe como arrebentar o coração de alguém, para desmantelar e abrir. Então, ele fez isso. Pedro, sanguíneo, que nem o pastor Paulo. Falador. Superficial, que nem o pastor Paulo. Não, agora eu não sou mais não, mas eu era. Eu estudo muito para não ser superficial. Então, o sanguíneo, ele tem um desejo. Sabe o que é o desejo? De ser relevante. A maioria de nós, mas para o sanguíneo, ele quer fazer diferença no mundo. O sanguíneo quer fazer diferença no mundo. Aí, olha só, quando André leva Pedro a Jesus, Jesus faz com Pedro o que não faz com nenhum deles, tá? Não é tremendo isso? Pedro chega e ele diz assim: Pedrão, a partir de hoje você não é mais Simão. A partir de hoje você é Rocha. Você sabe, né? Ele sabe o que significa mudança de nome. Mudança de nome no Antigo Testamento é vocação, é destino, é propósito. Pedro chegou lá, de repente Jesus fala: eu tenho um plano para a sua vida, para usar você, estou mudando o seu nome. Pegou. Sabe o que é? Fisgou o coração do cara. Fisgou. Ele sabe o que eu quero relevância, eu quero ter uma identidade, eu quero servir a Deus, e aí Jesus muda o meu nome, me dá destino, me dá propósito. Jesus sabe como quebrar a couraça do coração do homem. Ele sabe. Filipe era um tipo de forte influência helenista. Ele levou os gregos para falar com Jesus, o menino dos pães. Filipe só fez isso, levou os gregos para conversar com Jesus. Por quê? Porque ele era um galileu típico, sob fortes influências culturais, e dava interesse a relações, a conversas de cabeça. Era esse tipo de pessoa. Aí, foi ele que, em João 14, 8, 10, Senhor, mostra-nos o Pai. Uma pessoa interessada, sincera. Jesus não pede para os discípulos irem até Filipe. Jesus vai até ele. Esse aqui não pode ter intermediários. Eu chegando lá, papo cabeça, ele vai se abrir e vai me seguir. E Filipe foi fisgado de uma maneira como os outros não foram. Mas e o último, Natanael? Natanael, você sabe o que significa para um judeu estar debaixo da figueira? Para um judeu, era comum, era característico, que eles, quando cresciam no estudo da Torá e da lei, os mestres mandavam o discípulo ir para debaixo de uma figueira, de uma árvore, e ali meditar e estudar. Filipe estava fazendo o que os mestres ensinavam. E aí Jesus, o que diz para ele? Esse é um cara cético, religioso, estudioso, mas não é alguém que se submete a qualquer tipo de discurso. Quando eles disseram: nós encontramos o Messias, é mesmo? Ele vem de Nazaré. Ih, pode esquecer, não é ele não. Não, vocês estão sendo enganados. Nazaré é um... Não. E aí Filipe disse assim: vem ver. Aí quando Natanael chega, Jesus disse assim: eu te vi. Eu vi você. Eu sei quem é você. Você é um homem honesto. E aí tem todo aquele discurso que você já viu aí, que ele vai falar e vai revelar coisas para Natanael. Eu vou dizer um negócio para você. Deus sabe como quebrar o coração do homem e abrir o coração humano. Tem algumas histórias na Bíblia. Nabucodonosor. Você sabe como é que Deus quebrou o coração de Nabucodonosor? Permitiu que ele ficasse 7 anos na relva, que nem um bicho. Inconsciente, louco. Quando ele voltou a si, ele se rendeu ao Deus do céu. Nabucodonosor, pagão. Jó, você sabe como é que Jó se rendeu a Deus? Porque Jó era um crente meia boca, tá?
A gente admira Jó pela maneira como ele enfrentou o sofrimento, né? Mas Jó era um homem, ele era um pavão. Leia Jó sob essa perspectiva. Jó era um pavão. Você sabe qual era o pecado de Jó? Não era um pecado moral, era um pecado religioso, espiritual. Quem disse que Jó era íntegro foi Deus. E olha o que Deus diz: não há homem íntegro como Jó. Você já pensou, pastor, é possível alguém ter a integridade de Jó e não ser espiritual? Espiritualidade não é só integridade moral. Jó, Deus disse que ele era íntegro. Você sabe qual era o pecado de Jó? Justiça própria. Ó Deus, eu sou justo, eu sou um homem de Deus, eu sou íntegro, o Senhor tem que me abençoar. Se o Senhor não me abençoar, o Senhor está errado. Eu estou certo, o Senhor está errado. Eu mereço ser abençoado, porque não tem homem na terra como eu. Esse é o pecado de Jó. Querido, quem aqui merece ser abençoado? Levanta a mão se tem coragem. Quem merece ser abençoado aqui? Levanta a mão se tem coragem. Não para mim, para Deus. Levanta a mão para Deus. Diz assim: eu mereço ser abençoado. Gideão, Deus soube quebrar o coração de Gideão, mostrando para ele que na fraqueza. Esther, Deus quebrou o coração de Esther, fazendo ela orar e jejuar e se submeter, colocar a vida dela em risco por amor a Deus e ao povo. Pedro, Deus soube quebrar o coração de Pedro. Uma pergunta: o que Deus usou para alcançar a sua vida? Porque assim, eu não sei o que fazer para alcançar meus filhos, as pessoas por quem eu oro, mas eu oro a quem sabe fazer isso, Deus. O que Deus usou? Sabe o que Deus usou na minha vida? Eu vou dizer para você: a morte e o sentimento de desvalor. Morte, pânico da morte e a sensação de que eu valia mais do que uma folha de papel suja, cheia de excremento. É isso que me levou a Jesus. O que levou você a Jesus? Eu não sei, mas sabe quem é que providenciou o esquema? Jesus. Ele veio ao seu encontro e foi pessoal. Ele te encontrou do jeito que você precisava ser encontrado. Gente, isso é tremendo. Isso mostra o amor de Deus por mim e por você. Que Deus, Ele sabe o que fazer comigo, com você, para você se render, inclusive, e se converter como Ele deseja que você se converta. Uma pergunta: você acha que Deus usaria o mal, o sofrimento e a dor para abrir a porta do seu coração e levar você a se render completamente a Ele? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque para Deus é melhor ter um coração inteiro do que 2 rins. E eu não estou falando que foi o caso do Benjamin, tá? Tá bom? Tá? É melhor ter 6 experiências de quase morte do que ser um pastor orgulhoso. Entendeu? É melhor se achar feio, que nem eu me achava, do que ser um cara bonitão e ir para o inferno com beleza e olhos azuis. Eu não tenho olhos azuis, eu tenho olhos verdes. 1,80 m, olhos verdes, nórdico, né? A pele de pêssego. 1,66 m, que me converti banguelo, desdentado, arrebentado, mas eu queria ter 1,90 m de olhos azuis. Falei assim: não, eu sei como manter você vivo, salvo e de coração humilde. O que Deus usou?
na sua vida? O que Deus está usando? Entendeu? É pessoal. Por isso que quando a gente fala assim, eu quero, Deus, te servir. Então se prepara, porque Deus vai te capacitar a ter alegria imensa na vida, apesar de tudo que você vai enfrentar. Amém, Benjamin? Amém. Benjamin perdeu 2 rins. Está deprimido? Está angustiado? Deveria estar, miserável. Como assim? Não está. Por quê? Porque o Espírito Santo disse para ele que Jesus na vida dele é melhor do que rim, coração, estômago e seja lá o que for. Entendeu? Porque Jesus é para mim a vida. Não há nada na minha vida. Desculpa, Thalita, eu amo você, amo a minha esposa, mas eu escolho Jesus. Se eu tivesse que escolher entre ela e Jesus, é Jesus. Entre ela, minha esposa e meus filhos e Jesus, é Jesus. Entendeu? Por mais que eu a ame, Jesus é tudo, é a vida. E eu faço escolhas por Jesus todos os dias. Todos os dias. É pessoal. Então, eu quero dizer para você, não se preocupe com a salvação de ninguém. O Senhor é Ele que vai fazer a obra. E é Ele que vai salvar e vai render as pessoas a Ele. Render. Porque isso é conversão, tá? Enquanto você não rendeu, diz para Deus, você quer que eu case? Eu vou casar. O senhor não quer que eu case? Eu não vou casar. O senhor quer que eu case como? Com um cristão? Então eu não vou casar com ninguém mais aqui que não seja um homem de Deus. O que o senhor quer mais? Eu quero que você ore, eu vou orar. Eu não gosto, eu tenho dificuldade, mas eu vou orar, vou ler a Bíblia, porque o Senhor me capacita a fazer isso. Conversão é isso. Conversão não é para gente forte. Conversão não é para gente forte. Conversão é para gente fraca que acredita no poder de Deus. Isso é conversão. Então eu sou fraco, mas eu acredito no poder que está sobre mim. É pessoal. E Ele sabe como fazer isso na minha vida e na sua vida. Por isso que eu não brigo com a minha esposa. Às vezes eu assim, achei que a Carmen, ainda bem que ela não está aqui, Jesus, obrigado. E se alguém falar aqui, algumas vezes eu dizia assim, essa mulher precisa se converter. Eu sei, Deus tem misericórdia, meu Senhor. Essa mulher precisa se converter. Ela falou isso de mim também algumas vezes. Pouquinhas, mas falou. Entendeu? Mas eu não brigo com ela, sabe por quê? Porque eu não posso mudar o coração dela. Não tem. Eu não posso mudar o coração da minha filha, dos meus filhos. Mas aí eu coloco meu joelho no chão e falo assim, Senhor, eu entrego eles nas suas mãos. O Senhor sabe fazer. E eu sei que ela orou assim por mim, tá? Ela orou, pega esse homem, Senhor. E Deus pegou. Porque enquanto você ficar brigando, querendo mudar, dizer para a pessoa, faz isso, não faz isso, essa coisa de mulher, desculpa. Vamos mudar de assunto aqui, né? Quando você tenta mudar o outro, você sendo homem, você sendo mulher, não importa, quando você tenta mudar, ele não vai mudar, ela não vai mudar. Agora quando você fala assim, eu não vou falar mais nada, eu já falei, eu vou orar a Deus, eu vou falar, Senhor, pega. Deus sabe como fazer isso. A história diz isso. A história diz isso. Agora o problema é que é no tempo dele. Quanto tempo que eu esperei para o meu pai se converter? 20 anos. Mas eu parei de brigar com ele. Eu comecei a amar e servi-lo. 20 anos depois ele se rendeu aos pés de Jesus e foram arrancando um pedaço do corpo dele por causa da diabetes, e ele deu testemunho no hospital do Senhor Jesus e morreu glorificando o nome do Senhor. Porque Deus sabe como alcançar o coração do homem. Por último, e eu não gosto de passar do horário, então eu vou falar o que eu tenho para falar em 5 minutos. Pode voltar, o pessoal da banda pode subir, porque eu vou falar realmente em 5 minutos. Para a gente não passar do horário. É um encontro e um chamado para termos experiências profundas com Deus. Vou repetir. Esse encontro
é para você ter experiências. Olha só, durante muito tempo nós demonizamos experiências, tá? Demonizamos experiências. Mas não é qualquer experiência, é uma experiência especial. Porque assim, ó, a teologia, o conhecimento bíblico, ele é relacional, ele é participativo, ele é experiencial. Tudo que a Bíblia ensina tem que passar pela minha alma, meu coração, e tem que impactar a minha vida e mudar a minha vida. Qualquer coisa, redenção, pode pegar qualquer doutrina técnica, trindade, não é uma compreensão, um dogma, é algo que eu sei, que eu entendo e que passa a fazer parte da minha vida e me afeta, porque saber que a trindade é relacional, que a harmonia me leva a entender que eu fui chamado para viver igual à imagem de Deus, relacional, de forma harmônica. Então, toda a teologia, ela tem uma correlação com uma experiência com Deus. E onde é que está isso no texto? Olha o que o Senhor Jesus diz para Natanael. 51, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Antes ele diz assim, porque tu disseste que te vi debaixo da figueira, você crê? Maiores coisas do que estas verás. Aí ele diz assim, verás os céus abertos. Meu irmão, presta atenção. Nós começamos esse sermão dizendo que o céu se fechou para o homem, não foi isso? O céu está fechado do homem para Deus e de Deus para o homem. Pois é. A experiência com Jesus é a experiência onde Ele abre os céus. Isso aqui é o que aconteceu lá no Calvário, é uma antecipação do véu que se rasgou, e agora nós que estávamos impossibilitados de entrarmos no lugar sagrado, na presença de Deus e andar com Ele, agora Jesus falou, o céu está aberto. É um chamado para você ter experiências profundas. Mas o que é experiências profundas com Jesus? Coisas maiores. Paulo responde em Coríntios, que o Espírito nos leva a conhecer, inclusive, as profundezas de Deus. Natanael, eu te chamei para você conhecer coisas maiores. As coisas maiores são coisas maiores a respeito de Jesus. A Bíblia diz assim, nele estão todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento, em Jesus. Há um tesouro ilimitado, há uma fonte sem fim. Nosso Deus é um Deus eterno. Eu vou conhecer e vou conhecer por toda a eternidade e nunca se esgotar. Você sabe o que significa isso? Que a eternidade não vai esgotar a possibilidade do conhecimento a respeito de Deus. Sabe o que são coisas grandes? São profundos conhecimentos a respeito de Jesus. Nós estávamos cantando ali, como Maria, que estava aos seus pés, e tu disseste para ela, essa é a melhor parte, ninguém vai tirar isso de você. Eu estava ali, meu coração sangrando e chorando, e louvando a Deus, dando glória a Deus e aleluia. Porque enquanto eu ouvia a música, eu disse, Senhor, obrigado, ninguém pode tirar isso de mim, eu sou teu e o Senhor é meu. Ninguém pode tirar o privilégio de eu entrar nos céus, na presença de Deus, de eu agora ser parte da Trindade, de eu estar na comunidade do Eterno, de eu pertencer eternamente ao Senhor, de eu ter acesso pleno ao Senhor, do Espírito Santo e me revelando a cada dia coisas gloriosas a respeito do Senhor. Que privilégio que Ele me chamou, Ele abriu os céus e agora eu tenho acesso a Deus. É um chamado para crescer num conhecimento profundo do Senhor. Se isso não acontecer, não é conversão. Você sabe o que eu estou dizendo? O crente lê a Bíblia, ora ao Senhor, clama ao Senhor,
e ora, medita, e aí o Espírito fala coisas para ele, ele sai dali dizendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor, você vai conhecendo, isso é conversão. Então assim, para a gente terminar, pesquisa diz que de 70% a 90% das pessoas são encontradas por Jesus através de relacionamentos de pessoas conhecidas. Quem aqui veio a Jesus, que foi apresentado a Jesus por um estranho? Levanta a mão. Por um estranho. 1, 2, 3, 4. Vocês entenderam? Todos que estão aqui vieram a Jesus por causa de uma pessoa que conhecia Jesus e apresentou Jesus para ela. Então, querido, qual é o chamado de Deus para mim e para você hoje? É sair daqui dizendo: eu vou promover encontros pessoais de pessoas com Jesus. O Senhor está me chamando para compartilhar o que eu conheci, o que eu tenho, o que eu recebi. Qual que é a palavra de Deus para você essa noite? Você foi chamado, você teve um encontro com Ele, é pessoal, Ele te ama, Ele quer mudar a sua vida plenamente, completamente, e que a sua vida nunca mais seja a mesma. Nós vamos cantar, no final da música, eu quero orar com vocês. Os céus estão abertos sobre a minha cabeça. Os céus estão abertos sobre a sua cabeça. Quero convidar você a ficar em pé, por favor. Convite de um amigo que diz para você: se a palavra de Deus foi pregada, Ele vai falar. E eu tenho certeza que Deus falou ao meu coração e falou ao seu. Deus, porque o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor quebrou a resistência, medos. O Senhor tirou de nós a incredulidade e abriu os nossos olhos e nos chamou para te servir. Abriu os céus sobre nossas cabeças. Nos deu acesso pleno à comunhão do Senhor. E agora nos convida para valorizar o que recebemos e compartilhar com o mundo, com a ousadia do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, na certeza de que quando nós estivermos diante daqueles que estão perdidos, como estávamos, o Espírito da Tua glória saberá colocar palavras sobre nós, palavras de vida que nós não entendemos e não sabemos, mas que o Senhor sabe. Leva a Tua igreja ao mundo para compartilhar as boas novas, e faz a obra do Senhor, e nos dá, Senhor, aquela consciência da beleza, da grandeza, da importância de estarmos em Jesus. Ó Deus, a grandeza de termos recebido tudo o que recebemos em Cristo, a promessa de vida eterna, o selo do Espírito, a companhia do Senhor, todas as manifestações e os dons espirituais, Senhor, a alegria, a paz e o poder para testemunhar ao mundo que o Senhor é nosso, nós somos do Senhor e que o mundo está sob o Teu controle. Leva-nos cheios do Espírito Santo, para proclamarmos com toda a ousadia no Espírito, sem medo, sem temor, que Deus veio ao nosso encontro, e que o Teu grande amor, as consolações do Espírito, a Tua graça seja conosco e agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Que você seja cheio do Espírito e que você saia daqui esta noite com essa consciência:
Ele veio ao teu encontro. Aleluia. Você é dele. Deus te abençoe. Uma semana de bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Vai em paz. Aleluia.